Bom, gente, então, são 14 horas, a gente costuma ser bem pontual, o Sudano me conhece. Então, doutor Caio, é uma satisfação tê-lo aqui. Eu queria, em nome do Programa de Pós-Graduação em Biotecnolociência e da nossa universidade também, agradecer a tua disponibilidade em participar aqui, né, desse ciclo de seminários. Maravilha. Beth, obrigado aí pela introdução, né? Uma boa tarde aí a todos os alunos, né? Mais um ponto nosso da disciplina de seminários. Eu vou fazer a introdução formal, né, do professor Caio, meu colega aqui de departamento, né? Que apesar aí dos poucos anos de UFSCar, ainda a gente não teve o privilégio, né, de cruzar corredor por causa de pandemia e tudo mais, né? Então a gente está com um trânsito bem limitado, né? Mas, Caio, eu agradeço mais uma vez, né, a enorme satisfação de estar recebendo você aqui hoje, né, de ter aceito o convite, né, para participar da disciplina. Para mim, especialmente, é uma satisfação, né, ter a participação sua na disciplina, né, do PPG aqui de Biotecnolociência. E eu tenho certeza que os alunos vão receber muito bem a sua palestra, né, que eu diria que, na verdade, a área de ação, né, de atuação do professor Caio, sem sombra de dúvidas, é uma área que todos nós aqui temos que, de alguma maneira, direto ou indiretamente, transitar, né? E realmente o Caio tem muita propriedade, né, para falar hoje aqui, né, da temática que ele vai estar apresentando, né? Antes de mais nada, o professor Caio Freire, ele é formado em biomedicina, né, na Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte. Depois ele fez doutorado em bioinformática na USP e logo na sequência, né, ele ingressou aqui na UFSCar, né, e é meu colega aqui de departamento, o professor adjunto, né, vinculado ao Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. E ele vai falar aqui, vai brindar aqui a nossa disciplina, né, com a palestra de bioinformática e evolução de vírus, né, então algo assim bastante interessante. Então, Caio, eu vou passar a palavra para você, né. Eu já comentei brevemente, né, como que a gente conduz a disciplina, né, você faz uma apresentação, né, depois ao final a gente abre para discussão com os alunos, tá? Então, fica à vontade, né, para fazer uso da palavra e qualquer coisa a gente vai estar por aqui, tá bem? Muito obrigado mais uma vez, viu? Primeiro, agradeço demais o convite do Matheus e da Elizabeth para participar da disciplina. O Matheus explicou e não tem como negar um pedido ao Matheus, que ele é muito gentil mesmo. É um verdadeiro cavalheiro também. E tomara que a gente volte logo para o presencial, porque é difícil não conviver, né, cara? Assim, pessoalmente. Só virtual tá difícil. Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu fiz pensando, vou falar um pouco sobre bioinformática, depois falar um pouco sobre vírus, e a gente fazer o que precisa e tentar ligar as coisas, ligar os pontos. Primeiramente, a gente agora está numa área que acabou se tornando, acho que o principal assunto do mundo nos últimos dois ou três, já vamos para o terceiro ano, né? E que as pessoas precisam entender algumas coisas, né? E tem perguntas que eu não tenho as respostas, eu já vou logo falando, não vamos perguntar quando vai acabar a pandemia, porque eu não sei, já vou falar por aí. Eu sou daqueles que acham que a gente vai ter que aprender a conviver. Bem, mas primeiramente fazer aqui um breve histórico sobre informática. Depois, eu não sei, não conheço o background de vocês, já vou fazer uma revisão e assim, depois a gente vai adequando no final. Primeiramente, bioinformática, apesar do termo parecer novo, porque é bio, mais informática, o crescimento, assim, a popularização dos computadores pessoais realmente é relativamente recente. Quando a informática passa a fazer parte definitivamente do dia a dia das pessoas. Hoje em dia, o computador já foi deixado de lado e foi substituído por um smartphone. Mas, apesar disso, bioinformática não é tão recente assim, certo? Remonta mais ou menos ali para
em meados da década de 50, na verdade. Então, interessante é que em 65 foi publicado o primeiro Atlas de sequência de proteína. Está aqui a capa. Trabalho liderado pela Margaret Day Hoff e pelo Richard Eck. Eles conseguiram elucidar a sequência de aproximadamente 50 proteínas. Isso que já foi um grande avanço, né? Oi, Matheus. Caio, por favor, você está fazendo a apresentação da tela? Oh, meu Deus. É que a gente não tá vendo aqui. Não, deve ver que você viu, cara. É bom que eu volto. Perfeito, apareceu aqui. Tava no primeiro slide agora. No segundo. Valeu, Caio, obrigado. Tá bom. Obrigado, Matheus. Pronto, estava nesse slide aqui. Remonta ali, aqui está a capa do livro, do Atlas de Sequências de Proteína, da Margaret Day Hoff e do Richard Eck, quer dizer, os principais autores, né? Coordenaram o estudo. Que eles aí conseguiram elucidar, em 65, 50 sequências de proteínas. Mas foi tão importante e avançou tão rápido que em 66, na segunda edição, eles já tinham quase que dobrado o que eles conseguiram no primeiro, né? A contribuição inicial da Margaret Hoff na bioinformática, a gente nunca pode deixar de citar. Você não duvida que a gente abre os livros de bioinformática, nos primeiros capítulos, com certeza você vai encontrar algo sobre os trabalhos dela, do Eck também. Porque ela foi pioneira mesmo na aplicação de métodos matemáticos e computacionais na biologia, a bioquímica, na verdade. Por exemplo, essa senhora aqui, junto com o Eck, o colaborador dela, que desenvolveu o código de uma letra para aminoácidos, tá certo? E desenvolveu também um algoritmo de alinhamento de sequências proteicas. Eles estavam trabalhando com isso aqui já na década de 60, tá bom? Claro que na época os computadores ainda não tinham o potencial que tem hoje. E bioinformática, apesar de ser amplamente utilizado, tem uma definição formal que a gente pode utilizar, que nós devemos adotar, na verdade, né? O termo foi cunhado em 78 pelo Rogge. Esse termo foi usado para quê? Para definir processos informados de sistemas biológicos. Aí é que entra o tema da aula de hoje. Quer dizer, da aula de hoje, não, da nossa conversa de hoje. Para que a gente vai utilizar esses métodos computacionais para estudar como os vírus evoluem? Na verdade, o que a gente está estudando, quando a gente fala que quer estudar como os vírus evoluem, nós estamos tentando entender como se processa a informação em nível genômico de vírus. Pronto. Então, agora parou, né? A gente vai seguindo, a gente pode definir a bioinformática como a contextualização da biologia em termos de moléculas, por meio de técnicas e ciências da informação para o entendimento e organização da informação associada a essa molécula em larga escala. Parece difícil? Parece complicado? Nem tanto. Na verdade, o que a gente vai fazer é estudar como as moléculas evoluem a partir dos dados de sequência. Às vezes, gente, é interessante definir as diferenças entre biologia computacional e bioinformática. A biologia computacional é muito mais abrangente, tá certo? Bioinformática é um ramo da biologia computacional que estuda mais especificamente a parte molecular, as moléculas biológicas, tá certo? Principalmente as sequências das moléculas biológicas. Então, na biologia computacional, você pode ter, na verdade, outros tipos de análise, como análise de ecologia e por aí, tá certo? São essencialmente ciências multidisciplinares. Como a gente já falou, da formação da Day Hoff, que ela fazia o quê? Métodos matemáticos, computacionais e biologia, não é isso? Existe, na verdade, uma demanda atual por bioinformáticos, né? Mas por ser essa ciência disciplinar, ela exige uma participação, uma formação multidisciplinar. Então, você tem que estudar outras áreas, tem que saber um pouquinho de computação, de estatística, matemática, biologia molecular, bioquímica, para poder entender melhor o que a gente precisa fazer. Certo? Aqui está um museu de educação formal, né? Sempre que a gente vai falar nesse tipo de evento de pós-graduação, eu gosto de falar da importância da educação formal para
para conseguir emprego, para conseguir trabalho. Isso aqui, a gente está aqui para isso, né? Para formar pessoas extremamente qualificadas, no caso, da pós-graduação, tá certo? Do bacharelado e da pós-graduação, tá certo? E uma formação uma formação multidisciplinar, tá certo? Mas aí daí tá bem informado, legal, dá para estudar de molécula biológica, mas é daqui eu deixo essa história. Bem, então, a partir das sequências biológicas, nós podemos inferir filogenias, né? Aqui tem alguns exemplos de filogenia. E o formato dessas filogenias, elas podem mudar de acordo com alguns processos que os organismos, para qual foram inferidas essas filogenias, sofreram ao longo do tempo. Tá certo? No caso de vírus, principalmente vírus de RNA, que tem uma evolução considerada rápida, haja visto que a gente está vendo agora na epidemia de coronavírus, a gente variante Delta, Ômicron, outras variantes B1, B2, isso tudo praticamente inundou a opinião pública sobre variantes, não é verdade? O que a gente está vendo? Que o vírus está mudando, e algumas variantes parecem ter conseguido alguma vantagem adaptativa e estarem crescendo mais rápido que outras. Independente de quê? De virulência, não é verdade? Então, por quê? A gente pode pensar que um vírus também, ele é uma entidade darwiniana típica, tá certo? Como assim? Fitness. O vírus está preocupado em quê? Crescer. Se ele passar antes, se ele é transmitido antes, os modelos do May, do Anderson, do Roy Anderson, ainda na década de 90, já mostraram isso. Nós ainda temos, eu vou até aproveitar para falar um pouco sobre isso, porque nós temos uma ideia muito forte associada ainda do bom patógeno, mau patógeno. Aquele que mata, aquele que vive. Não, cara. Você pensa em termos de fitness, em termos de reprodução, de adaptabilidade, transmitiu, produziu para frente, substituiu as outras variantes, ou na verdade, a gente costuma usar mais o termo linhagem, substituiu as outras linhagens que não conseguem se reproduzir tão rápido, ele já passou, é isso que importa. Se mata ou não o hospedeiro, isso não é tão importante para o fitness. Se ele passou, tá bom? Então, a gente tem que mudar um pouco essa ideia. Eu vejo que já tem alguns trabalhos tentando mostrar isso, inclusive de divulgação. Porque às vezes vai ficando complicado, tá certo? Então, aí, com isso, junto a filogenia, mais epidemiologia, mais imunologia, aí a gente faz o quê? Cria no final da década de 90, na verdade, surge o quê? Uma nova área chamada filodinâmica, que é o estudo como processos epidemiológicos, imunológicos e evolucionários que moldam filogenias, como eles deixam as marcas que esses processos, que os vírus que estão passando por alguns processos típicos, deixam nas filogenias. A partir disso, a gente consegue estudar o quê? Como esses vírus de RNA estão evoluindo no tempo, estudar melhor, na verdade. Claro, comparando o quê? Dados reais com dados de modelo gerados, não é? Para comparar. Por exemplo, uma filogenia de sarampo é muito diferente de uma filogenia do vírus sarampo, é muito diferente de uma filogenia do vírus do HIV, muito diferente de uma filogenia do vírus da hepatite C, muito diferente de uma filogenia do vírus do HIV, já falei? Do influenza, tá bom? Eles deixam marcas, os processos epidemiológicos e imunológicos que esses vírus passam. Tem vírus que passam por muito mais filtros imunes, que tem que lidar com droga, com pressão de droga. O HIV hoje em dia lida com pressão de droga. Então, o que acontece? Algumas variantes que conseguem, usando o termo variantes porque ele está muito em voga, né? Mas não tem mais correto seria a linhagem. Algumas linhagens que conseguem passar melhor pelas drogas e serem melhor transmitidas, acabam sobressaindo outras. No caso do HIV, a gente tem estudos de evolução intra-hospedeiro, como o vírus muda dentro do hospedeiro no tempo, com pressão das drogas ou sem drogas e com mudança das drogas que são oferecidas ao paciente, tá certo? Então,
Interessante a gente já saber que, opa, então quer dizer que esses vírus de RNA evoluem tão rápido que deixam marcas nas filogenias, ao ponto da gente conseguir estudar isso em tempo real, quase. É o que a gente está vendo com o coronavírus, tá certo? Bem, então a gente volta agora, vai definir um pouquinho o vírus, porque também acho que está tão pulverizado assim, falando vírus para cá, vírus para lá, a gente escuta tanta coisa que a gente acaba até às vezes se atrapalhando, né? Então, a gente pode voltar e redefinir, afinal, biologia é uma ciência extremamente conceitual, né? Ó, são estruturas, sistemas simples replicantes. São especializados para infectar um determinado hospedeiro. Isso aqui é ensino médio, mas a gente tem que retomar às vezes. Às vezes um tipo específico de célula, não é isso? Tem essa discussão de vírus vivo, não vivo, eu já nem aguento mais. A gente pode pensar também que o vírus, eu gosto muito mais daquele conceito, que o vírus é o que? Uma, um, uma malha gênica móvel, que na verdade é um alterador de outras malhas gênicas. Você pode entender ele assim também. Eu acho muito mais fácil do que ficar nessa discussão se está vivo, se não está. Também existem os vírus que controlam a microbiota do corpo, né? A gente também pode lembrar disso, né? Hipótese dos casos virais na doença de Crohn, que trabalhou na Cell em 2014, acredito que muitos de vocês já tenham lido, que mudou muita coisa sobre o que a gente entende de microbiota hoje, microbiota humana. E também, no caso, o caldo viral são tipos de bacteriófagos, né? Bem, eu quero mostrar aqui quando é que eles estão no tamanho, né? Estão mais ou menos por aqui, entre as bactérias e as proteínas, né? Claro que tem exceções, né? Há uns anos, sei lá, acho que desde 2015, por ali, 2014, 2015, começaram a aparecer os reports dos vírus gigantes, né? Alguns vírus de ameba gigantes, mimivírus, que o pessoal pensava até que era uma bactéria pequenininha, mas na verdade é um vírus. O vírus é tão grande que ele até aparece no GRAM, coronograma. Então, isso é biologia é ciência conceitual, mas também parece que a exceção é a regra. Não sei, tem muita exceção, então a gente tem que estar sempre muito ligado, tá bom? Eita. De onde vem o nome, o veneno, toxina, então sempre teve um conceito negativo associado aos vírus, apesar do papel benéfico que eles têm em diversas situações. E aqui eu queria chegar sobre o tamanho do genoma e taxa de mutação. Isso aqui eu acho que é extremamente importante porque a gente vai falar hoje para o momento que a gente está vivendo de aparecimento, surgimento de novas variantes de coronavírus, e toda hora a gente está na imprensa, né? Nova variante surgiu na África do Sul, lá vai o grupo do Túlio de Oliveira reportando a Ômicron, com mais de 50 mutações em relação a Delta, algo assim, e surge a Delta, surge a B1, surge a B2, e por aí vai, parece que já até acabando as letras gregas para falar das novas variantes. Mas é isso aqui, gente. Ó, coronavírus é vírus de RNA. Diga-se de passagem, é o quê? É o vírus de RNA com o maior genoma conhecido, tá certo? Da categoria dele, sendo que ele também tem uma atividade de revisão, então ele não tem uma taxa de erro tão grande assim como outros, tá certo? Quando a gente vê aqui tamanho de genoma por taxa de mutação, a gente começa a entender. Vírus tem genoma pequeno e alta taxa de mutação, principalmente os nossos RNA vírus, que são os que estão causando as doenças mais comuns agora. Coronavírus, influenza, dengue, zika e outros primos muito famosos estão todos nessa categoria aqui, tá certo? O HIV é um RNA vírus, sendo que é um retrovírus, é uma classe especial de RNA vírus, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho deles, né? São partículas. O que é um vírus, gente? Para pensar. O que é que forma um vírus? Ácido nucleico, enrolado em proteína, e algumas vezes com o lipídio que ele leva da membrana celular quando ele emerge, tá certo? Eles não podem se reproduzir por conta própria, precisam de uma célula, né, para se reproduzir, né? Mas é interessante que ela é uma estrutura replicante. Como eu falei, simplicidade é robusto muitas vezes. Porque é difícil, tem pouca coisa para quebrar, é muito robusto, é bruto. Que é composto de ácido nucleico, secundado por um revestimento proteico, né?
e grande variedade de formatos e tamanhos. A gente se acostuma só a DNA, RNA, proteína, né? Muitas vezes, não, cara, não. O vírus muda tudo isso. O material genético pode ser RNA, ele pode ser RNA é retrotranscrito em DNA, por exemplo. Então, aqui é um pouco mais sofisticado a quantidade de material genético, o tipo de material genético que é utilizado. E influenza, por exemplo, a gente está falando o quê? De um vírus formado por diversos fragmentos que tem que, para ser um vírus de influenza completo, ele tem que levar todos os fragmentos necessários de RNA. Ou seja, o RNA viral é fragmentado ainda. E outros vírus também são fragmentados. Os bonavírus, todos são fragmentados, 3 fragmentos. Influenza vai de 8 a 11, depende, tá certo? Existem vírus o quê? Defectivos, vírus que não conseguiram montar o vírus com todos os fragmentos necessários para se reproduzir. Acontece que como geralmente você tem uma grande quantidade de vírus na célula, um acaba cobrindo o outro, tá certo? Dentro da célula. E existem até alguns que são capazes de se integrar ao genoma dos seus hospedeiros. Curiosamente, uma grande parte do nosso genoma, do genoma humano, é formado o quê? Por vírus que se integraram. Não é verdade? Vocês já devem ter estudado isso, né? nas aulas de genômica, não é? De vez ou outra, eles voltam a causar alguns problemas, né? Quando eles ficam ativos, os oncogenes aí. Né? Falar um pouquinho dos retrovírus, apesar do coronavírus ser o assunto atual, mas a gente tem problemas sérios aqui com outros, né? Com outros agentes de longa data. Não pode descuidar de jeito nenhum. É muito preocupante com o que a gente está vivendo agora, porque realmente houve um relaxamento no tratamento do HIV, né? E não só do HIV, como em muitos outros setores, e a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, hoje a gente não, vocês ainda bem não vê mais pessoas morrendo com AIDS na TV, né, como a gente viu nos anos 90. No começo dos anos 80 e nos anos 90, no início dos anos 90 era muito mais comum. O coquetel funcionou bem. Mas ainda assim, a expectativa de vida de quem tem HIV chega a ser 20 anos menor do que a de quem não tem. Mesmo com os coquetéis. Bom? Então, como o genoma viral é RNA, tá certo? No caso, o HIV é um retrovírus, aqui o exemplo, ele é o exemplo clássico da família, né? Então, o vírus precisa produzir o que é uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa enzima faz? Ela transforma RNA em DNA. O genoma viral é incorporado ao cromossomo do hospedeiro, chamado provírus. Esse provírus é replicado pelas enzimas do hospedeiro, quando o cromossomo do hospedeiro já é replicado. Tá certo? Mas aqui, o importante aqui é o quê? Que genomas retrovirais têm 3 genes em comum. GAG, POL e ENF. Isso aqui é a tríade do retrovírus, tá? O POL codifica a transcriptase reversa, uma enzima chamada integrase, e insere DNA viral no cromossomo dos hospedeiros. Pronto. Alguns retrovírus têm o quê? Oncogenes. Então, gente, tem linhas de pesquisa aqui super importantes, inclusive aqui em São Paulo, de alguns colegas, mostrando o papel desses retrovírus integrados. Principalmente quando eles voltam a ser ativos, às vezes até por algum estímulo ambiental, ou mesmo uma infecção por outro patógeno. Ativa isso aqui, isso pode estar relacionado com alguns tipos de câncer, de tumores, né, sendo formados. Opa, peraí. O principal retrovírus, mais conhecido, acredita-se, até tem uma estimativa grosseira, agora não lembro o nome do pesquisador, que o cara calculou que o HIV levaria aproximadamente, acredito que 30 mil anos para se integrar ao genoma humano, de acordo com os cálculos dele, sabe? Mas isso é muito contestável. Contestado e contestável. Tá bom? Lembrando que a AIDS foi identificada pela primeira vez em 82, morreu agora essa semana, né? O francês que descobriu. Oh, meu Deus. Naquele mesmo ano, o Galo propôs que a AIDS era causada por um retrovírus, né? 83 e 84. O retrovírus foi isolado de pacientes com AIDS.
É muito interessante porque o HIV assim, interessante do ponto de vista genético, né? Ele tem o seu genoma, Luc Montagnier, obrigado. O HIV tem seu genoma, ele forma naturalmente estruturas, clips no RNA, grampos, na verdade, né? Pins, que favorecem a ocorrência de recombinação, tá certo? O HIV forma muito, tipo B, BF, por aí vai? Sim, verdade. Por quê? A recombinação no HIV é favorecida pelo próprio genoma dele, tá certo? Formando grampos, que a polimerase ela dá uma engasgada e às vezes ela pula de molde. E assim acaba formando muitos novas variantes por recombinação, tá certo? O HIV ataca principalmente linfócitos, isso aqui também, né? A gente já sabe, né? O vírus entra na célula T auxiliar, sofre transcrição, reversa e integra o cromossomo. Mas o HIV também ele infecta diversas outras células no organismo, ele forma santuários em algumas delas, como a gente já sabe. O HIV que está, por exemplo, nos testículos é muito diferente do HIV que está nos linfócitos, que é muito diferente do HIV que está nas células da glia, tá bom? E tem evolução intra-hospedeiro marcante aqui, tá certo? Então, o genoma do HIV tem menos de 10 mil nucleotídeos, tá certo? Pequeno. O vírus de RNA é considerado pequeno. O vírus do SARS-2 tem aproximadamente 30 mil, né? 3 vezes isso aqui. E a transcriptase do HIV também é muito suscetível a erros, dando elevada taxa de mutação. Claro que a maior parte dessas novas linhagens formadas, elas não são passadas para frente. Só que um vírus com essas características de recombinação e alta taxa de mutação consegue o quê? Testar uma grande quantidade de novas variantes em pouco tempo. E se uma delas conseguir escapar e se reproduzir mais rápido que as outras, ela pode o quê? Sobrepujar as outras. Isso aqui é um ótimo exemplo de como surgem as variantes, tá certo? Voltei. Voltei. Eu voltei? Voltei? Sim, sim. Voltou. Sim, obrigado. Foi Caio a combinar. Bem, o Matheus sabe que internet aqui em São Carlos é complicado. Bem, então voltando, o HIV, como eu estava falando, ele tem essas características de recombinar tanto e mutar tanto que nem é tão bom para fazer isso da filogenia, não, deles. Na verdade, se tiver algum de vocês aqui que for escolher, vou trabalhar com filodinâmica, se eu puder dar um conselho, não trabalhe com HIV, não, porque é muito difícil, assim, é muito chato de fazer. Porque ele acaba nem deixando sinal nas filogenias. A filogenia dele parece uma estrela. Tá? Não chega a formar uma estrutura de árvore dicotômica, nem muito difícil mesmo. Hepatite C, então, nem passo nem perto. Esses são conselhos que eu dou do fundo do meu coração para vocês. Que são vírus muito importantes de estudar, mas para fazer filogenia e filodinâmica não são os melhores modelos do mundo, não. Agora, o vírus da dengue, pelo contrário, é uma maravilha para se estudar, tá? Porque ele realmente deixa muito sinal nas filogenias durante a evolução dele. Falando que é uma infecção viral sistêmica, né? Como vocês sabem, tem quatro sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, né? Na verdade, isso aqui são vírus diferentes, tá? Muito diferentes. Compartilharam um ancestral comum há muito tempo. São vírus realmente diferentes. Não pode achar que aqui não confundir que o dengue 1 é uma variante do dengue 2, de jeito nenhum, tá? São radicalmente diferentes. O vírus é um vírus transmitido por quê? Por mosquito, geralmente é Aegypti ou Aedes albopictus, né? Dependendo do lugar do Brasil, vai ser uma dessas duas espécies. Então, lugares. Vai ser precisa da transmissão do vetor, né? Porque ele precisa fazer o ciclo nas glândulas salivares do mosquito para passar, para voltar. Vou voltar a falar de dengue aqui, cara. Acho que a gente não pode falar de dengue no Brasil nunca, porque nós, por nossas características, nós sempre seremos muito suscetíveis a enfrentar epidemias de dengue. Tá certo? A doença pode se apresentar de diferentes gravidades, sendo a benigna, né?
A dengue clássica. Acho que a dengue é um bom exemplo também para a gente entender um pouco o que está acontecendo com a Covid em termos de sintomatologia. Ah, mas eu tive Covid, eu não tive sintoma nenhum, eu só espirrei. Cara, a gente vive isso com dengue há décadas aqui. Há décadas. Não é para estranhar. Esse tipo de vírus, como dengue e SARS-2, né? Covid, na verdade, o nome do vírus é SARS-2. E o SARS-2, eles têm uma característica em comum que são muito, muito complicadas para a gente entender a transmissão deles. Que é o quê? Um grande número de pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas. Essas pessoas transmitem sem nem saber. Então, quando você, no caso, a dengue é mais fácil de controlar. Por quê? Você pode combater o vetor. Vírus desse respiratório sempre vai ser mais difícil. Porque você tem que evitar aglomerações. E é difícil, porque a gente precisa ter escola funcionando, precisa ter fábrica funcionando, precisa ter transporte público, precisa ter diversas características da sociedade moderna que são incompatíveis com o isolamento. Não é isso? Então vamos lá. Mas, assim como o SARS-2, os vírus da dengue, eles têm um grande número de assintomáticos. Então, se a gente tem 5 mil infectados, nós não sabemos, 5 mil pacientes internados, a gente nunca vai saber quanto teve de infectado. Porque as pessoas assintomáticas nem sabem que tiveram a doença. Elas não vão nem, como é que elas vão procurar o sistema de saúde para fazer exame? Para que vai? Não vai. Isso é um problema no mundo todo. A gente, quando faz teste de sorologia, de prevalência sorológica, para saber, nossa, vamos. Cara, se você chegar numa cidade feita Natal, o nível de pessoas que já tiveram dengue é muito alto. É muito alto. E a gente vai falar um pouquinho aqui como isso pode ser um complicador. Tá? E a dengue também pode evoluir para formas clássicas, para as formas graves, né? Como a dengue hemorrágica. Na verdade, seria mais uma hipovolêmica, né? Porque não tem extravasamento de heme, tem extravasamento de plasma na dengue, na verdade. Esse nome é um pouco errado. Bem, a replicação do vírus se origina no local da picada do mosquito, em células dendríticas, cuja migração através do sistema linfático, o que reduz na indução de citocinas. Olha como parece aqui com o SARS-2, né, gente? Citocina, o vírus induzindo o quê? Citocina. Vírus induzindo citocina. Citocina Storm, como é que estou falando? Tsunami de citocina. Agora estou falando de Storm, né, no SARS-2. No Zika é tsunami. Isso aqui é o modelo clássico da imunopatologia de vírus de RNA. Induz o sistema imunológico a produzir citocinas que acabam causando doença severa nos infectados. Dependendo do ciclo do vírus aqui, ele até já foi transmitido, ele até já transmitiu de novo, porque às vezes os sintomas vão aparecer depois que a quantidade de vírus no sangue periférico, e principalmente em locais preferenciais de picadas de mosquito, que também tem isso, a quantidade vai mudando com o tempo, vai acontecer depois, a doença vai acontecer, as manifestações vão acontecer depois que o vírus já foi transmitido, preferencialmente transmitido. Tá certo? Então, tem que tirar um pouco da cabeça aquele negócio bom patógeno, mal patógeno, isso aí, acho que foi uma coisa que ficou e precisa ser revista. Tá? Então, as nossas macrófagos são as alvos primárias da infecção por dengue vírus, né? Dengue, capaz de disparar uma resposta inflamatória sistêmica com diminuição progressiva das células T. Olha só como tem uma característica comum aqui com o SARS-2. Tá aqui o modelo de genoma dele. Então, o dengue eu acho legal assim, porque ele tem uma simplicidade genômica muito interessante. Para quem gosta de genômica, eu acredito que alguns de vocês gostam, porque é uma pós em biotech, né? Em biologia molecular. Ó, as 3 proteínas estruturais do vídeo, capsida de pré-membrana e o envelope, que equivaleria ao spike do SARS-2, equivaleria assim, mais ou menos, sabe? Poderia fazer uma analogia? Vem primeiro, estão 5 linhas, são o quê? Traduzidas primeiro, né? O vírus de RNA, isso aqui. E as não estruturais, que são utilizadas em outros processos, né? Elas vêm depois. E, curiosamente, a polimerase, que é o que ele vai usar por último, né? Tá aqui no último, no NS5, que aqui, na verdade, S5 é uma proteína transmembrana. Na verdade, isso aqui é uma poliproteína, que é traduzida de uma vez.
Aí depois aí nesse 3 tem um papel de clivagem de algumas delas e outras são clivadas por proteínas do hospedeiro, certo? Mas é interessante, é uma organização. As 3 estruturais virem antes das outras não estruturais. Tá aqui a organizaçãozinha dele, né? Envelope, membrana, capsídeo, tá bom? Tá aqui porque a gente sempre vai ter que estar falando de dengue no Brasil, né? Nós temos, na verdade, as condições climáticas propícias para o vetor. Temos Brasil, grande circulação de pessoas, né? Um país muito conectado. Inclusive agora com o coronavírus, nós estamos vendo efeitos também da globalização, né? Isso é inevitável. As pessoas têm que circular no mundo atual. O que nós temos que fazer é criar mecanismos para que o vírus não consiga circular. E as pessoas sim, o vírus não. Dengue, você tem que controlar o vetor. Vacinas para dengue, muito contraditórias até agora, os dados que não deixam um pouco a desejar. A gente pode falar, entendeu isso por quê? O Scott Halstead, na década de 80 já, ele postula uma teoria, né? Ele elaborou uma teoria, chama AD, Antibody Dependent Enhancement. O que isso quer dizer? Sabe aquela história? Já teve dengue 1, dengue 2, você já teve dengue uma vez, você tem uma chance maior de ter dengue hemorrágica numa segunda infecção? Sim. Chama imunidade parcial cruzada. O anticorpo, ele reconhece, mas não neutraliza, ele acaba facilitando a entrada do vírus na célula. E isso pode estar relacionado à maior chance de desenvolver uma forma grave da doença, no caso de uma segunda infecção. No caso, uma infecção por outro vírus da dengue. Né? Que até hoje, a gente está mostrado, né, que existe imunidade duradoura para o mesmo sorotipo, para o outro sorotipo que não. E esse antibody ADE, né, esse efeito, ele parece ser mais forte nos primeiros anos pós-infecção. Dependendo da estimativa, fica ali entre 2 e 3 anos pós-infecção, você tem uma chance maior de desenvolver uma forma grave da doença, caso você seja infectado por outro vírus dengue. Tá certo? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. A gente já enfrentou epidemias aqui recorrentes de dengue. Temos as condições climáticas propícias. Temos uma infestação de Aedes muito grande nas cidades brasileiras, não é verdade? Então, a gente precisa estar bem esperto com essas coisas. Tá bom? Outro vírus que agora está voltando, influenza. Agora está todo mundo preocupado de novo com influenza, e tem que estar mesmo. A influenza é muito mortal. A influenza é, de fato, um grande problema para os virologistas. Tá? Outro vírus respiratório que circula, sendo que influenza já causou epidemias históricas muito mortais, né? Gripe espanhola e outras situações também. E a gente teve que aprender a conviver com ele. Geralmente, a gente toma influenza, a vacina contra a influenza anualmente, né? Na verdade, a gente vacina, aqui no Brasil, você procura se vacinar os grupos preferenciais, principalmente os idosos e outros grupos, assim como os professores também são vacinados. Porque o professor pode levar vírus de uma sala para outra muito facilmente, né? Então, para quebrar as cadeias de influenza, se vacina com os vírus, as cadeias de transmissão, melhor falando, se vacina com os vírus que circularam anteriormente. Às vezes, o que acontece? O vírus escapa, surge uma variante nova, usando a terminologia mais em voga agora, surge uma linhagem nova de vírus que a vacina não consegue cobrir, aí causa um grande problema. A vacina não está protegendo? Não, cara, peraí. É uma aposta que se faz. A vacina de um ano é baseada nos vírus que circularam até o ano anterior. Tá certo? Se tem um que escapa de todos que estão ali, aí complica, tá certo? Mas, de fato, pós-vacinação, a mortalidade por influenza realmente diminuiu muito. Então, a gente tem que
ficar muito esperto, né? Até porque agora, junto com o coronavírus, nós estamos com circulação da influenza. E houve um relacionamento vacinal muito grande também para a influenza. Então, vírus que infectam aves e mamíferos, né? Vírus aviário. Lembra? Em 2009, daquele terror que foi a gripe aviária. Né? Tem 3 tipos de influenza, A, B e C, né? B e C geralmente causam gripe comum. Como eu falei, esse vírus ele tem genoma segmentado, né? E os segmentos genômicos, que são RNAs, né? Eles codificam para proteínas diferentes. E a gente geralmente classifica o vírus influenza baseado na hemaglutinina, que é o H, ou neuraminidase, que é o N. H1N1, H2N9 e assim por diante, tá certo? Então, atua na entrada do vírus na célula e na ativação da resposta de defesa do sistema imunológico. Cepas comuns que afetam a influenza H1N1, H3N2 e outros vírus tipo B, tá certo? Mas a influenza A que é a grande preocupação mesmo de gravidade, né? A influenza possui a distribuição universal, esse aqui, né? Ele é habitualmente na forma de sazonal endêmica, com surtos localizados. E devido à capacidade do vírus sofrer mutações frequentes quando a população entra em contato com a nova variante viral, esse aqui que é o problema, que a gente está vendo toda hora, pode ocorrer episódios de epidemia ou pandemia. Se ele conseguir escapar, ou seja, o que é escapar? O vírus vai entrar em contato com o sistema imune do vacinado e das pessoas que já tiveram influenza, que vão ter o quê? Células de memória. Se o vírus entrou, ele, de alguma forma, por mutação, como ele tem genoma segmentado, ele também faz reassortment. O que é reassortment? Na hora do vírus montar, ele pode pegar segmentos que não são dele. Se 2 vírus diferentes infectam a mesma célula. Aí tem esse fator de variedade, de introdução de variedade genética, no caso aqui de influenza. Então, a formação de um mosaico, de um novo mosaico. Né? Então, quando acontece, por exemplo, de vírus humano e suíno infectar o mesmo organismo, você pode estar formando um híbrido entre vírus humanos e suínos, que, como já aconteceu, né? Aí, se esse vírus tem um fitness alto, ou seja, se ele tem uma grande capacidade de reprodução, muita transmissibilidade alta, então ele pode realmente vir a causar um problema severo, como já aconteceu no passado. Algumas vezes, essa alta transmissibilidade pode estar associada com alta virulência. Aí é quando a gente tem as epidemias realmente preocupantes, né? Porque alguns grupos específicos da população podem reagir de maneira muito pior do que outros. Né? Veja bem, gente, toda hora, quando você pega, quase todo artigo que você pega para ler de vírus, vai falar aqui da patogenia, aí você vai ver. Indução de citocinas, desse perfil de citocinas, storm de citocina, tsunami de citocina, toda hora vem. E quando acontece isso, que causa as doenças graves, não é? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Que a interação do vírus e o sistema imune que causa virulência. Por que está passando isso? Você tem que bloquear a cadeia de transmissão, né? Tá aqui, né? Tá aqui a fotinha dele bonitinha. Como é que ele é? Com os seus fragmentos genômicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Às vezes ele forma até com mais, repetidos do mesmo, tá? Tem alguns sintomas, né? Lembrando que gripe, as pessoas popularmente confundem muito gripe com resfriado, né? Vírus do resfriado do resfriado comum é diferente, ele ataca a via aérea superior, vírus da gripe, o vírus influenza que geralmente ataca vias aéreas mais inferiores, né? Não tem febre alta, é uma característica muito mais comum da gripe, tá certo? A coriza, que é do resfriado, ou da influenza ou gripe, a gente vai ter mais o catarro, né? Que é aquele mais profundo, mais denso. Isso aqui todos vocês já conhecem. Difícil, eu não acredito que ninguém tenha chegado
até os 20 anos sem ter tido uma gripe, inclusive uma bela gripe, tá certo? Então a gente tá aqui, dois músculos, calafriose, tá certo? Isso aqui tá já falando da epidemia de 2009, né? Acho que foi a última epidemia brutal mesmo de H1N1. Você vê como no Brasil a gente tem problema de altas taxas de morte, né? Por influenza, por outros. Então, gente, complicado. Vírus, ele vai estar surgindo o tempo todo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em como acompanhar e o que fazer. Ó, já falei aqui, ó, muitas vezes o vírus transmite antes de causar sintomas. E muitas dessas doenças globais, como dengue, influenza e SARS-2 e Covid, quer dizer, são o quê? São caracterizadas por uma grande quantidade de assintomáticos. Então, achar que medir temperatura com termômetro de testa, que aqui no Brasil se mede no pulso, que se adaptou o termômetro de testa para o pulso, achar que isso é uma medida de contenção? Não é. Não é. Não é, me desculpa. Não é. Talvez seja uma medida para saber quem está com febre e mandar para o hospital. Ou tomar um antipirético. Tá certo? Não tem como. Se a gente quer, eu acredito, ontem mesmo me perguntaram, minha cunhada me perguntar quando é que eu achava que essa epidemia de Covid iria acabar. Eu falei, cara, eu acho que a gente vai ter que continuar com essas medidas de contenção, como usar máscara, talvez vacinação anual, pelo menos para alguns grupos, como é feito para a influenza, e a gente vai ter que conviver com COVID, com a Covid, assim como convive com a influenza. Claro que para conviver a gente tem que ter uma mortalidade mais reduzida, porque não dá para aceitar o nível de mortalidade alta como foi da Covid, né? Não dá, isso aí é inaceitável. Não estou falando que as pessoas têm que morrer de jeito nenhum, mas a gente vai ter que utilizar, pelo contrário, para que as pessoas não morram, a gente tem que utilizar medidas de contenção. Eu não vejo, pelo menos não vejo como eu sair de casa sem máscara nos próximos anos, de verdade. Eu não acho que isso devia nem estar sendo discutido. Aqui, entrando alguns casos de epidemias famosas, né? Gripe espanhola 18, gripe asiática 57, gripe de Hong Kong 68, gripe suína 2009, as cepas que causaram H1N1, H2N2, H3N2, tá certo? Lembrando que não obrigatoriamente a próxima epidemia de H1N1 ou de H3N2 será tão severa quanto a anterior. Não tem essa relação simples, tá certo? Porque depende também de quê? Do vírus encontrar uma ampla quantidade de hospedeiros suscetíveis e esses hospedeiros suscetíveis terem um padrão de resposta compatível com doença grave. Lembra que não é só o vírus, tem a resposta do hospedeiro também. Ó. É um jogo que a gente está tendo. Falar um pouquinho do influenza ainda, ó, o genoma do vírus, né? Tem 7 até 8 segmentos, são encapsulados em envelope viral. Invasão, receptores específicos da membrana celular. As formas de evolução ficam sendo mutação e recombinação. Lembrando que a recombinação aqui também ocorre, ela tanto ocorre intrasegmento, ou seja, pedaços diferentes do mesmo segmento formam um novo segmento, assim como ocorre com HIV, ou por recombinação entre segmentos. Vírus diferentes infectando a mesma célula, da hora de montar nova partícula viral, serem empacotados segmentos de vírus diferentes juntos, formando o quê? Uma espécie de um mosaico ali, tá? Sofre bastante mutação e também tem recombinação que geram mudanças em uma quantidade, maiores, né? Uma quantidade maior relativa ao genoma. Aqui falando de novo, né? Já falei disso. Quando uma recombinação entre os subtipos H1N1 e H3N2 aconteceu no ano de 2002, criou a nova cepa H1N2 com a hemaglutinina do H1N1 e a neuraminidase do H3N2. Só para dar um exemplo aqui, para ver, às vezes esclarece melhor como surgem tantas variantes novas de influenza. E a gente está vivendo agora um problema com influenza, né? Bom.
vírus diferentes infectando a mesma célula, formando um novo. Agora vamos chegar, finalmente, falar da família do coronavírus, a família coronaviridae. Confesso que tenho colegas que trabalham com coronavírus até hoje, né? Que trabalham com corona de morcego há bastante tempo, né? Eles sempre falavam do problema que foi o SARS e do MERS. Toda a vida falavam. E as pessoas realmente foi negligenciado isso aqui durante o tempo, né? O influenza, por exemplo, ele não foi negligenciado. Mas o corona foi deixado de lado. Confesso que eu mesmo não esperava, e outros colegas não esperavam que a gente ia viver uma epidemia de coronavírus nessa proporção. De jeito nenhum. Se fosse apostaria no vírus respiratório, mas no coronavírus não, apostaria no influenza, que já vem causando diversas pandemias ao longo do tempo. Inclusive, a OMS foi acusada do quê? De fazer muito alarde já em outras epidemias de influenza. Não é isso? Mas dessa vez não foi só alarde, né? A gente está vivendo um problema bem sério agora. A gente tem vírus envelopados, esféricos, com aproximadamente 120 nanômetros de diâmetro. Genoma de RNA associado à proteína, formando o núcleo capsídeo. Bonitinho, tá certo? Olha o spike aqui. Nossa, como mudou as coisas. Pensa que pra gente que sei lá, que gosta do assunto, pensa que ver as pessoas discutindo nas redes sociais sobre tomar uma vacina que tem o RNA da spike ou não, tomar uma vacina de RNA, ou tomar uma vacina de vírus atenuado, que eu nunca tomaria vacina de vírus atenuado, porque não sei. Toma vacina de vírus atenuado a vida toda, pra tudo, né? Tá aí, tu não tomou a Sabin não, por acaso? Pois é, né? As vacinas tiveram um efeito, assim, incrível pra gente no século, a partir do século XX. O Sabin, a vacina Sabin, praticamente substituiu o vírus no mundo, salvo em alguns lugares na África, né? Mas sem campanhas de vacinação pesadas para que isso ocorra logo. Praticamente substituiu o vírus selvagem, o vírus que circulava, pelo vírus vacinal, que circula o vírus vacinal hoje em dia da poliomielite, entendeu? Aí, acho que assim como o trabalho da vacina SARS, que foi mais utilizada nos Estados Unidos, mas sempre mais utilizada no resto do mundo. Como interessante isso, que algo que deu tão certo. Acho que foi uma das grandes conquistas da humanidade do século XX, foi a vacinação. A poliomielite foi um desastre. Eu não sou tão novo, não. Eu tive colegas com poliomielite. De criança. Era um desastre. Foi a vacina. Aqui no Brasil, que a gente tem um sistema de vacinação que é uma das poucas coisas assim, que realmente poderia ser elogiado. Tem que insistir muito mais na vacinação mesmo. Eu não sei, eu acho que não tem espaço na situação atual para ser contra as vacinas. Inclusive, isso ficou tão grande, que outro dia eu estava lendo que a vacinação de crianças foi relaxada também. Que nunca se vacinou tão poucas crianças no Brasil, quando a gente está mais precisando. Então, acho que a gente tem que rever muita coisa, tá certo? Estou falando aqui como pesquisador da área, estudo vírus desde, sei lá quando, mais de 15 anos. Não dá. Tá? Bem, então falar um pouquinho do genoma do coronavírus, que são características que complicaram um pouquinho a nossa que complica um pouquinho a produção de vacinas e como combatê-lo, tá certo? Ele tem essas órfãs intrincadas, que elas parecem ter um papel muito importante essas pequenas órfãs aqui, tá? São elas são traduzidas em um sistema diferente do principal. Tá? Então, isso aqui, o genoma dele é um verdadeiro, é como se fosse um canivete suíço, dependendo do jeito que abre, funciona de um jeito diferente, tá? E elas têm sobreposição. Então, é um vírus muito interessante, assim, que é muito sofisticada essa arquitetura genômica. E essas pequenas órfãs aqui, que foram negligenciadas por muito tempo, parece que elas têm um papel muito importante na imunopatogenicidade, que é o que está
que é o que mata as pessoas. Na indução de citocinas, por exemplo, na indução de resposta imune. Tá certo? Então a gente tem que tem que tomar muito cuidado, porque ele é realmente um vírus mais sofisticado que os outros. Ele tem um arsenal muito maior. É como se fosse aquele canivete suíço bem grossão, assim, que a gente tinha vontade de ter quando era criança, que abria para todo lado, que só faltava, sei lá, ter um raio laser no canivete, mas é mais ou menos isso. Chamar um vírus de canivete, um genoma viral de canivete suíço, isso aqui tá até em livro, tá? Porque é uma metáfora muito utilizada. Bem, falar um pouquinho da pandemia, isso aqui, óbvio, já está desatualizado, né? Dezembro de 19 começou a ser reportado, tá certo? A gente, eu e os outros colegas, assim, a gente já esperava que o negócio ia ficar feio, queria ficar sério. Todo mundo foi avisado, não teve muito aviso. A comunidade científica ela se esforçou para falar: olha, tem que, senão, esse aqui já não segurou mais. Quando começou, aquilo já tinha saído de lá. E depois me foi mostrado os trabalhos, que o vírus já estava na Europa antes dos chineses fecharem. Tá certo? Foi tardio ainda. E mesmo assim, não tinha como. Foi uma bomba que explodiu. Mas em vez dos outros países também agirem rapidamente, não, a resposta do mundo foi lenta. A China reagiu rápido até. Mas mesmo sabendo que aquilo já tinha saído de lá, porque era impossível não ter saído. Não vamos fazer nada, vai ficar preso na China, vamos torcer os dedos, vamos cruzar os dedos, quer dizer. Ele fez carnaval aqui em 2020, no início de 20. Bom. Isso aqui, ó, 28 de fevereiro, 11 de fevereiro. Já tinha nomeado, 28 de fevereiro, a WTO já falou que era uma associação, que era uma ameaça de alto risco. Então isso aqui foi uma bola cantada, gente. Tá? E a resposta foi lenta. E a gente não conseguiu abafar a pandemia no início. As pessoas demoraram muito a se conscientizar. Tá certo? E depois, quando se mostrou essa pandemia mortal, do jeito que foi, né? Principalmente no início, a mortalidade de idosos altíssima. Eu acho que, pelo fato de no início ela não ter ficado claro se era muito mortal ou não, por exemplo, quando a gente tem uma epidemia de cólera, as ações são tomadas rapidamente, porque não tem como. A gente teve a epidemia de cólera aqui no Brasil nos anos 90, foi um terror. As ações são tomadas rapidamente na epidemia de cólera, porque é muito bruto, assim, muito abrupto, é muito abrupto, né? Mas no caso do SARS-2 não foi assim, né? E quando chega na Europa, na Itália, você começa a ver aquela mortalidade altíssima em idosos. Sistemas funerários falhando, porque não tem como. As pessoas, corpos sendo deixados nas ruas. Aí que eu acho que foi quando as pessoas começaram a tomar atitudes mais sérias de contenção. O Brasil nunca fechou essa fronteira de Estado. Não parou de ter ônibus circulando entre um Estado e outro. Então a gente aqui também teve alguns problemas que ajudaram o vírus a se espalhar tanto, tá certo? E realmente tomou conta do Brasil. Uma tragédia o que aconteceu com os Yanomamis, a quantidade de mortalidade, a mortalidade entre os Yanomamis é muito alta. A gente não conseguiu nem isolar os índios, entendeu? Então, complicado isso tudo. As medidas de contenção aqui realmente foram falhas nesse sentido. E como foi mostrado, a gente precisa ter medidas de contenção mais vacinação para conseguir segurar um pouco isso aqui. Começou na China, vocês sabem. Ó, o caso de um viajante foi confirmado na Tailândia, só para a gente fazer o estudo aqui como foi rápido. Foi muito rápido também, tem que ver isso também. 8 de dezembro, o primeiro caso em Wuhan, né? 31 de dezembro de 19, 27 casos reportados, né? Aí depois do primeiro caso, ó, quando foi aqui 23 de janeiro, cadê? 29 de janeiro, a China o coronavírus, o SARS-2 já tinha atingido todas as 34 províncias chinesas. Como foi rápido?
De 8 de dezembro a 29 de janeiro já tem espalhado por toda a China. O país mais populoso do mundo. É interessante pensar também que isso é mostrado há bastante tempo. O que é que, um dos fatores que favorece o crescimento de vírus é o quê? Quantidade de hospedeiros suscetíveis. Se você tem aglomerações, grandes quantidades de pessoas, a gente vai ter que enfrentar mais epidemias virais nos próximos anos. Por quê? Porque isso também está associado ao crescimento populacional. Aí que não tem jeito. Então a gente vai ter que tomar outras medidas de contenção. Tá certo? Vírus respiratório sempre pior de lidar do que os outros. Transmite muito mais. Vou falar um pouquinho da relação dele com outros coronavírus, ó. Tá aqui a linhagem do SARS-CoV. Aqui, ó. Oh, desculpa, SARS-CoV-2 aqui em vermelho, tá? A linhagem relacionada é essa azulzinha aqui. O 2. Tá aqui, né? E os outros que foram achados em morcegos, pangolim, né? Morcego, pangolim. E com as linhagens mais antigas aqui. Cadê a linhagem de 2003? Não tem. Bem, essa aqui é a linhagem mais antiga, de 2003, tá? Então, o grupo irmão do vírus que já tinha emergido antes. Esse vírus, possivelmente, ele ficou circulando silenciosamente entre outros hospedeiros. Pode ter ficado circulando silenciosamente em humanos, desde que ele não estivesse causando mortalidade. Até que uma cepa, uma linhagem, uma variante, utilizando o linguajar de hoje, eu prefiro linhagem, uma linhagem encontrou o quê? Ela sofrendo por mutação e passando por seleção, ela conseguiu escapar das barreiras para serem transmitidas, e ela encontrou o quê? Uma malha de transmissão ótima para ela. Então, ela vai e começa a transmitir muito eficientemente na malha de transmissão. E foi isso que aconteceu. Foi tão eficiente que tomou o mundo inteiro. Aqui algumas diferenças entre o SARS-2 e outros coronavírus, tá certo? Ele tem bastante mutação, assim, entre aspas, né, relativamente. Mas é isso mesmo, o vírus. Isso aqui é algo, né? É um modelo que pode explicar diversos outros vírus. Estão circulando silenciosamente. Por isso que a gente utiliza o termo vírus emergentes e potencialmente emergentes. Isso aqui foi um vírus emergente. Ele emergiu. Ou seja, ele estava lá silencioso, quietinho, até que ele encontra o quê? O que é que ele encontrou? Por mutação, recombinação, por variedade, por acretação de variabilidade genética, o vírus encontrou o quê? Um espaço para crescer. Isso a gente pode pensar até no modelo dos modelos das superfícies adaptativas do Seal Wright, que pode ser bem interessante. É como se ele estivesse subindo a superfície adaptativa. Por quê? Mutação, mas mutação com seleção, subindo a superfície adaptativa, encontrou um pico, explodiu numa malha de transmissão. Isso aqui não é só o coronavírus que faz isso. Agora, como fez isso de maneira tão eficiente é que é a questão, tá certo? O vírus respiratório tem um modo de transmissão que ajuda demais a explorar esse espaço, tá bom? Bem, aqui tem o surgimento de variantes, toda hora você pode acompanhar lá, tá certo? Acho que eu falei até demais, mas é isso, gente. É muita coisa para falar. É uma área que realmente, para mim, é muito apaixonante. O que a gente estuda é como os vírus mudam no tempo. E principalmente aqui no laboratório, né, que é a nossa principal linha de pesquisa, que a gente estuda o quê? O que um vírus, a gente tenta entender o que um vírus potencialmente emergente, ele muda para atingir um ótimo de transmissão, tá certo? E a gente vai tentando entender isso, por quê? Porque se a gente conseguisse desenvolver um modelo que ajudasse a explicar quem seria a próxima o New Kids on the Block, a próxima bola da vez, New Kids on the Block, agora eu me entreguei a minha idade. Mas a próxima bola da vez, consegui que a gente conseguiu fazer alguma coisa ainda em 14, entendeu? Mas aqui, com o coronavírus, é mais difícil. Entreguei a infância. Bem, mas é isso. Então a gente tenta saber quem será o próximo candidato.
Para quê? Para ter medidas de contenção. Realmente. Máscara, Japão, China está acostumado a usar máscara sempre. Eu acho que talvez a máscara tenha que virar um instrumento da vestimenta, sabe? Para sair de casa. Cumprimentar as pessoas com um beijo no rosto talvez não seja de maneira mais adequada no mundo globalizado que a gente vive. Pessoas que a gente nem conhece. Não é? É isso. A gente desaprendeu a lavar a mão. As pessoas, saiu um estudo aí que eu li um estudo outro dia. Tem pessoas que lavam a mão uma vez por dia. Entendeu? Um negócio, acho que nós descuidamos muito. Não vivemos uma zona de conforto, de não enfrentar nenhuma pandemia dessa gravidade durante muito tempo. Mas é preciso a mudança, né? E eu já vinha mostrando que a gente teve o problema do Zika no Brasil aqui em 16, né? Começou em 2015, estourou em 16. Teve a epidemia de ebola seríssima, a primeira epidemia de ebola urbana na África em 14, que morreu gente pra caramba. Ninguém tava nem ligando. Epidemia de Lassa, em outros lugares. Epidemias de dengue recorrentes aqui. Em 2008, no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente teve gente sendo tratada em tenda montada nas praças para atender pessoas com dengue 3, tipo, na epidemia dengue 3. Um negócio muito sério, muito sério. Acho que a gente tem que tentar aprender alguma coisa com essas epidemias. Porque se depois quando aliviar essa pandemia que nós estamos vivendo, voltar ao que era, a gente vai, não, é questão de tempo ter outro problema desse, porque a população cresceu. O clima agora favorece doenças tropicais. Não é isso? E a gente tem que fazer aglomeração porque a gente precisa andar no metrô, precisa pegar um avião, precisa... Cara, como é que vai ser isso? Vai ter que ter medidas de contenção. Medidas de contenção. Tá bom? É isso aí. Espero que não tenha ficado muito longa, muito enfadonho, né? Porque às vezes você me empolga aqui com alguns assuntos. E aí, vocês puderem fazer algumas perguntas aí, eu vou gostar. Bom, pessoal, Caio, muito obrigado aí pela sua palestra, né? Acho que dispensa elogios, né? Que realmente trouxe a gente para o universo dos vírus, né? Os aspectos evolucionistas, né? Ainda mais associando aí as ferramentas de bioinformática, né? Para fazer todo esse rastreio viral aí, evolutivo, né? Ao longo dos tempos, né? Muito obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, então eu acho que agora a gente abre oportunidade para vocês explorarem ao máximo aí o conhecimento do Caio, né? Então, por favor, quem tiver dúvidas, comentários, né? Eu acho que esse é o momento para a gente interagir, né, com o professor Caio e utilizar ao máximo desse momento aqui, né, síncrono, né, para a gente fazer essa conversa. Podem fazer. Vamos lá, Vitor, pode começar. Boa tarde a todos, boa tarde, professores, boa tarde, professor Caio, obrigado pela palestra. Eu não conheço muito de bioinformática, achei bem interessante esses modelos de previsão. Inclusive, os professores haviam instruído de nós entrarmos no currículo Lattes dos palestrantes antes das palestras para dar uma checada no que vocês desenvolvem e tudo mais. E aí eu vi, né, a investigação de vírus Zika e outros vírus emergentes em metagenomas. Eu estava dando uma lida antes da aula. E, basicamente, né, sobre um contexto do Zika, seria aplicar esses modelos para a previsão das linhagens que poderiam ser selecionadas, né? Enfim, sendo mais aptas a serem transmitidas para os humanos e encontrar essa janela de oportunidade que o SARS-CoV encontrou, né? Eu gostaria de saber quais têm sido as perspectivas em relação ao SARS-CoV, porque é alarmante, né? Vamos para o 3º ano já de pandemia e as coisas não parecem estar melhorando muito. Você até comentou sobre o uso da máscara talvez se tornar parte da vestimenta, né? Então, as perspectivas são de
de novos e novos vírus aparecendo, enfim, dessa linhagem de SARS-CoV, porque a mutação é mais rápida e tudo que o senhor citou durante a palestra. Não sei se ficou muito clara a minha pergunta, mas a minha pergunta é basicamente se as perspectivas são tão pessimistas quanto eu tenho sentido que são. Não é tão pessimista assim. Vamos pensar. Pelo menos o que a gente está vendo até agora, os dados, né, assim, é que parece que os vacinados eles estão tendo doenças bem menos graves, né? Isso é algo otimista para a gente pensar. Mas por algum motivo, a reinfecção, a imunidade via infecção natural, parece que ela não protege, né? Não é? Isso, de certa forma, isso é muito contraditório para o modelo imunológico, principalmente se a gente pensar em seleção clonal. É muito contraditório. Se a resposta induzida por vacina... Por exemplo, a Coronavac, ela foi desenvolvida com vírus atenuado. Ou seja, você passa o vírus em célula até que ele pare de causar doença. Essa é a ideia básica de produzir um vírus atenuado, tá? Antiga, clássica, tá? Deve ter sido utilizada algo mais rebuscado. As outras geralmente utilizam são vacinas de subimunidade. Vão utilizar como se fosse um pedacinho do vírus para disparar a resposta imune. Mas é interessante isso, porque como é que a infecção natural parece proteger menos que a vacinação? Sabe? Estranho, né? E isso é algo muito diferente, assim, digo, não esperado para o que a gente estuda na imunologia clássica, principalmente no modelo de seleção clonal. Talvez o modelo de seleção clonal não seja mais adequado para explicar a imunologia ao COVID, ao SARS-2, né? Pode ser. Como é um modelo, né? Mas, assim, por outro lado, vejo que está aparecendo mais... Eu acho que a gente precisa vai ter que tomar vacina todo ano, cara. Como para... eu chutaria por aí, como é para influenza, e talvez quando conseguir controlar mais, perceber que alguns grupos estão ficando refratários, focar a vacinação em grupos específicos, como é para influenza, né? Mas primeiro a gente precisa vacinar todo mundo, né? Mas eu não vejo com tanto pessimismo quanto você, não. Eu não sei se você chegou a ler, que teve um pesquisador que defendeu que a Omicron parecia ser o indicador do fim da pandemia, porque ele, né? Você viu? Eu não concordo muito com ele, não, mas porque é um vírus que transmite muito rápido e causa pouca severidade, é pouco virulento. Tem alta transmissibilidade e pouca virulência. Então, por esses motivos, mas eu espero estar errado e ele certo. Não sei se eu respondi o que você queria. João, né? João não, desculpa. Tá aqui no Vitor. Vitor. Imagina. Vamos lá, João. Próximo aqui da lista. Boa tarde, professores. Boa tarde, Caio. Parabéns pela apresentação. Foi bastante interessante os assuntos que você trouxe. Eu acho que, trazendo também as questões que você trouxe, a gente percebe que tem muita ciência básica, né, sobre essa questão dos vírus e essa quantidade de conteúdo que a gente tem. Só que aí uma dúvida minha, né? A gente observa que existe essa abundância de pesquisa, essa abundância de estudos sobre vírus, mas por que a indústrias farmacêuticas, essas empresas, elas não estão conseguindo lidar com a produção de produtos que estejam tratando e prevenindo esses vírus, né? Então, acho que talvez seja uma pergunta mais pessoal. Eu gostaria de saber de você. Existe uma comunicação positiva entre os pesquisadores de ciência básica e as empresas farmacêuticas? Porque, aparentemente, pelo que você trouxe, a gente tem bastante estudo sobre esses vírus, mas ainda assim há necessidade de muitos produtos ainda serem produzidos para que a gente consiga estar combatendo isso. Entendi. João, assim, tem uma dificuldade intrínseca à produção de antivirais, tá certo? Uhum. Intrínseca. Até pelo fato deles infectarem as células e serem intracelulares obrigatórios, então às vezes é muito difícil ter um antiviral eficiente e específico para o vírus. É uma dificuldade de produção mesmo, tá? Assim, não sei qual é a sua formação, mas na farmacologia, por exemplo, você vê que o negócio é complicado. Existe essa dificuldade intrínseca.
historicamente, a gente combate vírus pelos sintomas, não é? Como? Quando você vai pro médico, você tá com uma virose, puta merda, virose, esse cara não sabe nem o que tá falando, também mandou para casa, não é? Mas é porque realmente não tem como saber, os sintomas são muito parecidos, de verdade, de verdade. Então, vale a pena tratar tratamento específico? Muitas vezes não, você vai fazer o quê? Vai tratar os sintomas, um antipirético para febre, né? Vai se hidratar, realmente hidratação é muito importante, tá? Beber líquido é muito importante, mas, cara, é difícil, é difícil. As vacinas, eu acho que houve um esforço muito grande para desenvolver as vacinas. Eu não vou entrar na questão de Big Pharma, de farmacêutica, eu não sei, não conheço, nunca trabalhei com eles, mas eu tenho colegas que trabalham e fazem ciência básica e trabalham aqui mesmo, colegas nossos de departamento. E eu acho que existe sim uma boa relação empresa-universidade, né? Tá melhorando, mas eu acho que foi feito um trabalho muito rápido e eficiente de vacinação, sim, cara, aqui, digo, pela humanidade, né? Nesse último ano, nesses últimos 2 anos. Mas a questão do antiviral é muito complicada a produção, sabe, cara? Não quero advogar por nenhuma deles, eu só quero falar que antiviral é muito difícil fazer. Para retrovírus já é mais fácil, sabe? Porque aí o combate transcriptase, tem que ter um alvo mais específico. Aí você tem uma ciclovir, proeps, que não é retrovírus, mas é mais fácil, você tem proteína específica que dá para combater, tem os antirretrovirais, né, usados no coquetel do HIV, são mais fáceis de fazer. Mas para aqui, para vírus respiratório, é complicado. Bem complicado. Eu acho que se eu não me perdi na lista aqui de inscritos, eu acho que é o Marcos Nunes, né, que tinha levantado a mão, não sei se ainda tem ou se a dúvida já foi sanada. Oi, professor, boa tarde. Professor Caio, obrigado pela aula. Inclusive, somos particularmente quase vizinhos. Eu sou do Ceará, acima do Rio Grande do Norte, então, né, pelo menos de origens, posso dizer que somos vizinhos. A minha dúvida é quando o senhor mencionou, deixa eu só pegar aqui o meu papelzinho que está anotado no meu caderninho. A minha dúvida foi quando o senhor mencionou na questão de que trabalhar com filogenia do HIV é algo muito complicado, né? É um ninho de gato lá, como a gente costuma dizer, né? E dentro dessa perspectiva da bioinformática, o senhor pode me dizer assim, se existe alguma estratégia que eu possa fazer um compilado, uma junção, para tentar buscar compreender por que há essa grande variabilidade de recombinação, de mutações que favorecem essa dificuldade de formar uma filogenia para o HIV. E mais uma vez, obrigado pela aula. Então, isso foi baseado em experiência própria, tá? Em frustração de fazer filogenia de HIV. Na verdade, cara, é o seguinte: existe sim trabalhos excelentes estudando, fazendo a evolução do HIV, sendo que muitas vezes eles acabam utilizando métodos mais simples. Porque às vezes métodos muito rebuscados que exigem uma estruturação filogenética muito grande, ou seja, uma acretação serial de caracteres muito, muito marcante, na verdade, né? Acretação serial de mudanças, na verdade, para você estudar. Existem métodos que exigem mais isso. Método cladístico, então, isso é essencial. Então, na verdade, talvez os métodos mais simples. Talvez métodos matriciais sejam mais adequados para estudar a evolução do HIV, para você ter uma representação mais fidedigna. Porque você, no fundo, a gente está fazendo um modelo do que está acontecendo, e a gente quer que seja o mais fidedigno possível, não é isso? Então a gente tem que, talvez, ajustar o método. Mas HIV, cara, eu realmente não, publiquei com HIV também na época do doutorado, com os colegas, mas, cara, não. É um negócio que realmente é muito difícil, porque o dengue, por exemplo, deixa o negócio todo estruturado, né? Aí vem o HIV, tudo bagunçado. Mas talvez essa seja a história natural dele, essa bagunça, que ela seja uma filogenia em forma de estrela. Isso que eu fico pensando às vezes. E aquilo foi um conselho de amigo. Se você puder escolher, não trabalhe com HIV. Mas se a outra escolha for hepatite C, fica com HIV, que é mais fácil. Tá bom? Mas HIV é um vírus muito importante ser estudado.
Acho que o próximo aqui é o Rony e depois a Gabriela, né? Tanto faz, professor. Vamos lá, pode ir. Doutor Caio, obrigado, né, pela palestra. Eu acho que palestra interessante é aquela que faz a gente ter um monte de dúvida, né? Então, eu queria poder ficar aqui até umas 7 horas da noite para a gente tirar todas as dúvidas. Mas quando você fala de bioinformática, história natural da doença, eu queria uma opinião mesmo, sua, a respeito do desenvolvimento do vírus. Por quê? Eu dou aula de genética. E na aula de genética a gente tem que falar um pouquinho de Covid, né? E aí tem alguns estudos, por exemplo, teve um estudo agora que foi publicado dia 2 de dezembro, né? Falando sobre a evolução intra-hospedeiro dentro, então, né, do caso das células, durante essa infecção prolongada pelo SARS-CoV. E aí depois eles fizeram um artigo também, uma revisão sistemática, que foi publicada agora, dia 12 de janeiro, né, falando sobre polimorfismo de nucleotídeo único. Aí o senhor mencionou sobre as ORVs, né, essas aberturas que a gente tem durante o desenvolvimento do vírus. E quando a gente vai relacionar essas ORVs com, por exemplo, outras doenças, não tem um estudo que demonstre, né? Porque ORV e polimorfismo de nucleotídeo único parece estar intimamente relacionado naquilo que eu entendo de genética. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas aí, quando a gente vai tentar relacionar elas com o desenvolvimento do vírus e surgimento do vírus, me parece que essas ORVs, em algumas doenças, por exemplo, o caso de estudos de câncer, leucemia, elas não sejam tão complexas como está acontecendo no COVID. E que esses polimorfismos de nucleotídeo único também, eles parecem não ser tão intensos como tem acontecido no COVID. Então, a minha dúvida é como que a bioinformática entende essa evolução? Tipo, veio de fato porque os estudos não falam como é que surgiu mesmo o vírus, né? Tem um direcionamento, mas não... Não sabe. Não está elucidado. É o seguinte, essas OFs, essas pequenas OFs lá, né, intricadas, imbricadas, depende da produção, né? Elas foram muito negligenciadas, de fato, né? Mas não são todos os vírus que têm esse sistema de uma arquitetura genômica tão elaborada quanto o SARS, né? Você viu, não sei se o modelo do dengue, se você recorda, que tem as 3 estruturais e as 7 não estruturais em seguida, 3 linhas. Então, cara, e não tem coisa dentro. Uma dentro da outra, sobreposta, ou dependendo, e que muda o frame de tradução, aí produz outra proteína. Não tem isso, né? Isso é muito elaborado, sofisticado. Eu não sei se você lembra do Ebola. O Ebola também, cara, dependendo de como a polimerase dá um pulo, aí produz outra proteína, e que ela é importante para geralmente são proteínas de interação com hospedeiro. Digo, geralmente assim, sabe? Não obrigatoriamente, mas geralmente essas proteínas que não são produzidas primariamente, no frame primário, vamos dizer assim, elas são proteínas de interação com hospedeiro. Muitas vezes, entendeu? E isso fica muito negligenciado, porque é muito novo. Porque quando a gente estuda a interação do vírus com o hospedeiro, falava que o interferon acabou. Era assim, já digo, 2005, 2006, a interferon acabou, né? Sistema imune inato, produz interferon veio, destrói o vírus, acabou. Vírus induzido tempestade de citocina, os caras falam, isso aqui você tá doido? O sistema imune tá lá, defesa, tá lá para acabar com o patógeno, acabou. Na verdade, quem tá causando a doença? Né? Porque só quando a gente fala, por exemplo, até de mutação, né? A própria Omicron agora, com relação... Ela tem 46 mutações, e dentro dessas 46 mutações, se não me engano, 23 ou 24 tem relação com a proteína spike. Isso, na spike. Pois é. A proteína de fusão, de interação celular com a célula. Por quê? Pressão para divergir. E aí, a ideia será que de fato foi só um desenvolvimento natural? Ou, como assim?
Eu Não, não pro vírus é consigo. possível. Pro vírus é possível. Era essa a ideia. É possível que um vírus tenha tantas mutações, tantos Sim, polimorfismos de nucleotídeo único sim, naturalmente? naturalmente. Mas assim, para acontecer dele achar uma malha de transmissão ótima para ele, é porque tem uma outra característica, é o quê? E ter hospedeiro suficiente para ele testar. Entendeu? É pelo o tamanho da epidemia pode ser entendido como uma característica facilitadora para observar isso. Ah, entendi. Entendeu? É porque a minha Eu sei porque é visão. difícil, às vezes é difícil de aceitar. Digo, quando eu saí da obra que eu fiz, eu falei, PQP, velho. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? E Porque realmente. quando você olha assim, só a partir da genética, só a partir de mutação, que você vê tanta mutação, tanta órfã envolvida, tanta complexidade, você fica. Será que só populacional seria o suficiente para essa indução de mutações? Obrigado, Você tá, tem que... professor? Não, Rony, só queria completar mais uma coisinha. Cara, é estimado que tem mais ou menos 1.000 partículas virais por célula. Entendeu? A tamanho populacional muito grande, velho. Ele está infectando quantas células no hospedeiro e uma quantidade de vírus grandes dentro da célula. É muito vírus, velho. É muito vírus. É o tamanho populacional muito grande para testar. Entendeu? Obrigado, tá, professor? Imagina. Gabriela, vamos lá. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, minha dúvida é mais porque eu não sou muito da área e eu escutei tanto de mutações que, assim, eu tenho curiosidade que como vocês fazem, porque uma mutação é bem diferente, tem a britânica, tem o Omicron, tem de outro lado, de outro lado. Como vocês ordenam tudo isso entre os pesquisadores do mundo todo? E vocês podem falar, essa é a britânica, essa é a Omicron. E outra coisa, será que tem mais que a gente não está conhecendo? Ou Com certeza. que é? Deixa eu só mostrar aqui para você. Vai aparecer aqui. Ó, naquele link que eu deixei lá na apresentação, tem tá hospedado no Viral Zone do Expas, né? As variantes circulantes. Que no caso foi 9 de fevereiro de 22, tá? Hoje é 22 de fevereiro, então já está um pouco desatualizado. E aqui vai atualizando as mutações, as linhagens, tá certo? As variantes, como alfa, beta, gama, tá certo? Você pode até olhar aqui. Deixa eu mostrar. Eu vou pôr o link, né? Desculpa, eu vou pôr o link no chat, né? É mais fácil, tá certo? Aqui. As variantes, elas são determinadas por filogenia, tá certo? São grupos diferentes na filogenia, na árvore filogenética. Mas a Ômicron realmente chamou a atenção demais, tanto que pulou a fila das letras, né? O pessoal foi descoberto na África do Sul pelo grupo do Túlio de Oliveira. Bom, obrigada. Imagina. Samuel, temos mais uma dúvida aqui, Caio. Vamos lá, Samuel. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Professor, a minha dúvida é um pouco mais direta. Gostaria de saber como a bioinformática conseguiria prever ou mapear futuros surtos ou epidemias. Bem, Samuel, isso aí, na verdade, é o objetivo de pesquisa da minha vida. Mas é o seguinte, cara, a gente tenta, por exemplo, estudar preferências de codon, composições nucleotídicas, detecção de novos vírus, por exemplo, utilizando técnicas de metagenoma. A gente tenta aprender com o que já aconteceu e tá sempre procurando possíveis vírus novos. É mais ou menos isso. E é uma tarefa que não... acho que a gente não pode parar nunca, né? Por exemplo, com o Zika, a gente já mostrou que diferente das linhagens silvestres, que estavam circulando na África e na Ásia antes da acontecer a epidemia que começou na Polinésia Francesa, né? Que explodiu na Polinésia Francesa, não começou lá, não.
Mas diferente daqueles vírus, após 2014, eles levaram um sinal de, na verdade, o sinal de humanização, entre aspas, né? Os vírus, aquelas linhagens virais, elas passaram a utilizar mais códons semelhantes aos códons preferidos pelas células humanas, tá bom? Como você sabe, lembra, código degenerar, redundância de códons? Pois é, tem códons que são mais utilizados por células humanas e códons que são mais utilizados por células de outros primatas, por exemplo, por células de mosquitos e por aí vai. E a gente fez esse estudo. Isso é uma das maneiras, assim, acho que mais diretas de provar. Mas também tipo, composição nucleotídica tem uns trabalhos mostrando que os vírus que estão próximos a pular para os humanos, eles mudam até a sua composição nucleotídica para serem mais eficientemente transmitidos. Não sei se eu respondi, mas é isso que a gente está tentando ver. Muito bacana. Muito obrigado. A Natália, ela tinha feito uma pergunta, eu acho que já contemplou aqui com a pergunta do Samuel também, que é muito similar, né? O Marcelo acabou de levantar a mão aqui, o Caio. Deixa eu passar a palavra. Eu tenho uma questão também, mas eu vou deixar para depois. Beber água. Isso. Gente, deixa eu só interromper. A gente faz a pergunta do Marcelo e aí você já encerra, Sudano, por favor. Obrigada, gente. Tudo bem, Caio? Minha pergunta é o seguinte. Você falou sobre alguns genes que fazem a regulação do ciclo de vida de determinados vírus, inclusive do HIV, que evolui rapidamente, né? Eu queria ouvir de você como é que você vê, por exemplo, a terapia gênica. Como é que você consegue ver, do seu olhar, do seu ponto de vista, com a sua especialidade, as terapias gênicas CRISPR, Cas9 e algumas outras dessas tecnologias para o futuro? Cara, eu confesso que eu não entendo muito, né? O que eu sei de CRISPR e Cas9 acho que parecido com o que vocês sabem, porque quando tem palestra lá na UFSCar, antes de não ficar de saída presencial, eu aproveitava para ver tudo, né? Quando alguém ia dar uma palestra, assim, porque eu achava sempre novidade, mas eu confesso que eu não sei muito. Agora sim, podia falar o quê? Terapias baseadas em retrovírus, por exemplo, né? Que também isso apareceu há uns anos e acabou não indo muito para frente. Que a ideia é você introduzir no genoma um inserto por um retrovírus, né? Fazendo uma inserção, não é edição, como a proposta do CRISPR, né? Um pouquinho diferente, né? Mas parece que não foi muito para frente, não deu muito certo. Ou não sei, nos anos 2000 isso era uma área importante, entendeu? No início de 2000. Mas aí não deu muito certo. Tomara que a CRISPR-Cas9 dê mais certo. Que é uma técnica que eu acho muito interessante, muito rebuscada, assim, eu acho linda, na verdade. De uma elegância, assim, metodológica é incrível. Mas para opinar sobre a terapia, eu não sei, não sei se tem alguém já está em execução em algum lugar. Foi legal também ver aqui, por exemplo, a vacina a de Oxford, né, a AstraZeneca, ela utiliza 2 adenovírus, né, diferentes para introduzir e expressar na célula, talvez. Seria uma forma de usar vírus para fazer uma espécie de uma manipulação para expressar, no caso, a proteína do vírus na célula, via adenovírus. É bem interessante. Utiliza 2. E o segundo, que eu acho interessante esse modelo, utiliza um segundo diferente para evitar a resposta imune contra o vetor. Vocês viram isso? Achei muito interessante. Não, o Sputnik faz isso. Um dos problemas da AstraZeneca é que reconhece o vetor no início. Aí tiveram que mudar um pouco. Verdade. Eu adoro, mas eu não posso falar sobre terapia gênica. Eu sou da ciência básica mesmo. Tá bom, obrigado. Muito bom. O Caio, eu acho que o Beth, sabe que tem tempo uma pergunta, a gente vai ser. Na verdade, é assim, uma dúvida pessoal. Não é dúvida não, mais curiosidade, né? Se ao longo aí dos estudos que vocês vêm conduzindo, Caio, se você de alguma forma identificou, se já foi relatado alguma coisa nesse sentido,
de fatores que favorecem saltos interespecíficos, né, do vírus, no caso, por exemplo, da Covid, sei lá, do morcego, vir para o humano. Tem alguns fatores que favorecem esses saltos interespecíficos em busca de novas malhas de transmissão? Sim. Cara, no SARS a gente não foi identificado, não, mas no vírus da raiva é muito assim, cara. É muito, muito assim. Ele vai mudando assim, como se fosse mudando assim para um pico, aí ele faz um spillover, que é como derramasse para outra espécie. Aí explode. O raiva são chamados do Striker na Science, às vezes são belíssimos. Mas esse modelo para raiva, Matheus, é do jeito que você está falando. É como se tá aqui o vírus, aí surge um pico assim, vai saindo, aí esse lado derrama para o outro, aí ele vai embora. Mas porque é muito curioso, né? E é um dos fundamentos de zoonose, né? Então, acho que seria... Exatamente, dos potencialmente emergentes. O raiva o vírus da raiva o modelo da zoonose mesmo, está certo isso. Cedo, cara, que o pessoal do Ed Holmes lá, eles soltaram um artigo que assim, mais de opinião, que eles acham que, na verdade, foi a gente que passou para os animais mesmo, e esse vírus estava circulando em humano, e depois a gente infectou os animais, entendeu? Como acontece, vocês viram que o Covid, SARS-2 infecta animal doméstico, né? Mas eu acho que eu estou mais para esse lado aí, viu? Não, eu acho que nosso humano passa para os outros, sabe? De verdade, que não sei até que ponto a gente não sabe se outros vírus também passam facilmente para os animais domésticos, porque eles podem ser assintomáticos, mas só podem ser reservatórios super importantes, né? Inclusive manutenção do vírus no ambiente. E porque a gente não estuda, porque a gente não testa, né? Diferente de um West Nile, por exemplo, que entra nos Estados Unidos, né? Quando entrou, sei lá, centenas de milhares de corvos mortos em Nova York em dias. Morre muitas aves no zoológico. Um desse aí causa alarde. Agora, até que ponto um SARS que circula mais silencioso assim, ele pode explodir, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Até agora, pelo que eu sei, posso estar desatualizado, né? Mas a gente não tem tido muito problema de SARS em animal causando doença, né? Pessoal, acho que a gente tem que só agradecer aqui ao professor Caio, né, pela brilhante apresentação, acho que trouxe algo que está super atual, né, mostrando slide de dezembro que está desatualizado, onde que a gente ia chegar nessa situação, né, que coisa, né, mas eu tenho slide que eu ainda uso, sei lá, 10 anos o teste que eu estou usando aí, mas tá bem, né, vai. Extremamente, assim, ó, excepcional essa palestra, cara. Então, eu gostaria de agradecer muito mesmo, né, da disponibilidade, né, de todo o empenho aqui de trazer para a gente essa palestra, né, essa conversa aqui extremamente agradável nessa tarde aqui, né, com a turma dos seminários, né. Então, a gente é muito grato, tá?